Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o seu A Hora do Esporte aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias em qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu, Luciano Luiz, aqui direto dos estúdios Arc no ABC Paulista, trazendo informações, sempre com convidados especiais em relação ao nosso esporte. Aliás, você pode participar aqui com a gente também. Você pode ter o seu podcast, ter o seu espaço, debater, falar, conversar com o seu público específico. É isso mesmo. Você pode entrar em contato com a gente. Entre aqui nos comentários da Rede Nacional de Notícias e você pode participar, pode saber como fazer parte, como ter também o seu podcast aqui direto dos estúdios Arc, com total estrutura, com total atendimento, para que você também possa desenvolver e propagar as suas ideias, tá certo? Entra aqui nos comentários, ou você pode participar também através do 94212 8742, 94212 8742, manda um WhatsApp lá para o número da Rede Nacional de Notícias, que a gente vai estar encaminhando todas as informações para que você possa também ter o seu podcast aqui direto dos belos estúdios Arc. E o nosso programa Hora do Esporte de hoje trazendo um tema muito bacana, principalmente para você, atleta de alto rendimento ou muito próximo de chegar ao alto rendimento, em qualquer modalidade. Hoje vamos conversar com dois atletas de futebol, mas as histórias, o aprendizado, as experiências com certeza servem para todas as modalidades. Um está atualmente defendendo a equipe do Esporte Clube Santo André, o outro da equipe do São Caetano. Inclusive, jogaram juntos na base, hoje jogam em equipes diferentes, mas, enfim, são amigos, são companheiros, assim como também em toda a relação do esporte, você encontra profissionais em todas as equipes a cada novo dia. Guilherme Tavares, ambos são zagueiros, hein? Deixar claro pra galera, ambos zagueiros, aí eu trouxe um programa hoje de contenção aqui, mas ambos também gostam de ir ao ataque, ali dar suas pedaladinhas, de vez em quando deixam um golzinho de cabeça. Tudo bom, Guilherme Tavares, popularmente conhecido como Gui Tavares, tudo tranquilo? Primeiramente, bom dia, né? Agradecer aí pelo convite aí. E tá tudo bem, né? Bora conversar aí, falar muita coisa boa aí. Legal. E do outro lado também com a gente aqui, o zagueiro Wendel, esse também conhecidíssimo, mas como Thanos. Todo mundo conhece como Thanos aí. E aí, Wendel, tudo tranquilo? Bom dia. Fala, Lu. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Tá trocando esse bate-papo aí. Vamos embora. Legal. As duas equipes estão eliminadas da Copa Paulista, né? Não vão participar agora da sequência, mas também duas equipes que entraram deixando muito claro que iriam utilizar as suas bases aí como uma experiência, até uma minutagem para os atletas, já pensando em temporada 2024. O Santo André tem um desafio um pouco mais, vamos dizer assim, talvez não vou dizer que um desafio seja maior que o outro, até porque são níveis diferentes. O Santo André disputa a Série A1 do Campeonato Paulista e, além de fazer uma boa campanha, precisa permanecer na Série A1, que é uma competição extremamente difícil. E o São Caetano, depois de 20 anos aí, volta e vai disputar a Série A3 em 2024, um desafio grande, porque não só por conta da sua história, mas por conta daquilo que representa, precisa voltar no mínimo até a Série A2 e aí galgar passo a passo, né, step by step, para chegar na elite do futebol de São Paulo. Agora, vocês já estão correndo bastante tempo aí. Primeiro quero saber um pouquinho da história de cada um. E aí, Gui, começou quando no esporte? Começou quando a bater suas primeiras bolinhas? Então, comecei com 7 anos, no Corinthians Chute Inicial ali da Aricanduva. E aí era society, né? Aí depois fui pro futsal, fui passando pro campo, categoria de base da Portuguesa. Inclusive, meu primeiro campeonato paulista foi pelo São Caetano Sub-11, aí passei por São Bernardo, aí joguei até no Mauaense. Aí no Sub-20 retornei pro São Caetano. Você rodou o ABC inteiro, né? São Caetano, São Bernardo, Santo André, Mauaense. Então, e aí no Sub-20 voltei pro São Caetano, subi no profissional pelo São Caetano, né? Esse foi meu primeiro ano de profissional. E fui pro Santo André, agora no meio do ano.
Legal, tá rodado. E você, Wendel? Eu comecei a partir dos meus 8 anos na minha cidade, Corinto, Minas Gerais. Aí comecei pelo Sul de futsal Minas também. ou Norte de Minas? Norte. Norte de Minas. Norte. Aí comecei pelo futsal também. Era goleiro também É antigamente. goleiro? Era goleiro, pelo tamanho também. Sempre fui um pouquinho acima da rapaziada, né? Que é da minha idade. Aí depois comecei a jogar os regional da minha cidade também. Aí tive passagem depois pelo Cruzeiro, Atlético Mineiro também. Aí deu o Covid também, aí fiquei um pouquinho de tempo parado, depois voltei pro Marília, fui jogar o Sub-20 primeiro ano. Aí ano passado eu vim pro São Caetano. Então aqui até hoje. Então, ambos já têm uma rodagem grande. Sim. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, né? Lógico, o início, tudo parece meio lúdico ainda, escolinha, né? Família do lado, aquela coisa toda. Mas quando já começa a ficar longe de casa, por exemplo, o caso do Wendel vai ir pro... O Atlético Mineiro e o Cruzeiro já são na capital, né? Ali Aham. já é distante de Corinto, né? Sim, fica 2 horas e meia. Mas já não dá para voltar todo dia. Não. Aí a gente tinha que escolher direitinho, né? Mas era feriado, com a sexta, sábado, domingo, quando dava. Você tinha quantos anos quando você começou a sair? Primeira vez que eu fiquei longe de casa, eu tinha 12 anos. Foi no Cara, Cruzeiro. é uma coisa... lidou bem com isso e tal? Foi meio complicado, porque eu não podia ficar alojado, né? Porque pode ficar alojado a partir dos 14 anos. Aí fiquei numa casa alugada, aí fiquei com o tio do jogador que ficava lá também, porque não podia ficar sozinho também. Aí minha mãe e meu pai ficou na minha cidade, que não podia ir junto comigo, né? Aí foi duro um pouquinho no começo. Essas coisas que eu acho legal a gente noticiar, né? Porque as pessoas não têm idade, né? Assim, as pessoas, na verdade, não têm ideia do que é você se afastar da família. E depois o jogador chega lá no profissional, tudo não é muito fácil, né? Sim. Você não teve muitos deslocamentos assim a ponto de ficar tão longe de casa, né? Não, Lu, como você disse, eu fiquei aqui mais pelo ABC, era tranquilo, coisa de 30 minutinhos. Voltava, tá? Voltava, então não cheguei a ficar longe de casa ainda não. Legal. E, bem, aí depois você veio para Marília, você já estava meio que experiente, porque aí definitivamente estava longe mesmo, né? Sim. E como é que foi isso para sua família? Minha família já viu que eu queria isso também, era meu sonho também, né? E, assim, deu o Covid, aí eu desanimei um pouquinho, né? Aí, querendo ou não, as portas do clube acabou fechando e tal, aí ficou complicado pra jogar futebol. Aí acabei recebendo essa oportunidade, né? Pelo fato do que falaram, eu não conhecia muito Marília, mas falaram que era um pouquinho conhecido aqui em São Paulo. Uhum. Aí acabei vindo pra cá recebendo essa oportunidade. E vocês têm empresário ou não é família? É vocês que meio que vão atrás, algum amigo? Eu não tenho empresário, não. Antes eu tinha, né? No Cruzeiro, no Atlético, mas depois acabei saindo. Tanto que quando eu fui pro Marília, foi um rapaz lá da minha cidade que acabou arrumando pra mim ir pra lá. Legal. E aí para São Caetano também foi. Aí pra São Caetano, o pessoal de São Caetano tinha me visto, né? Aí eu já tinha conversado com eles já tinha falado. Aí já tinha deixado tudo organizadinho já. Legal. Você, Gui? Então, eu até meus 17 anos eu não tinha empresário, não. Aí quando eu voltei pro São Caetano no Sub-20, aí eu tava com o empresário, acabei saindo desse empresário e agora eu tô com outro. Então já tá trocando de empresário, já tá ficando mais trocando às vezes de uma forma tranquila, tal. Não, sim, tudo profissional. amigável, trocando ideia, né? E aí deu tudo certo. E aí agora eu tô com o Hudson. Legal. O Hudson que foi jogador de São Paulo, Isso. tudo e tal. Uhum. Quando as pessoas falam, né, da necessidade de ter alguém cuidando da carreira de vocês, tem que deixar muito claro, porque há aquele futebol muito competitivo que a gente vê, os jogadores, sabe, de seleção brasileira, dos principais clubes do Brasil, internacionais, mas que é uma linha assim, cuidar de viagens, cuidar de grandes contratos, de patrocinadores. No caso de vocês, o empresário não é bem isso, né? Ele tá mais preocupado assim, agora acabou a Copa Paulista, o contrato do Wendel, o contrato do Gui vai até quando? O que eu vou encaminhar para eles na temporada 2024? É uma coisa muito mais pé no chão, mas eu acho que não deixa de ser importante e muito menos assim, um grau de confiança que vocês precisam ter, né?
Com certeza. Então, não tem que ter muita confiança, né? Porque é uma pessoa que você vai estar do lado ali, né? E na fase que a gente tá, é mais busca de oportunidade pra aparecer, entendeu? Do que contratos grandes, que nem você disse, entendeu? Você buscou já, alguém te buscou, é uma opção sua seguir meio que sem um gestor, ou você tá também tentando, né, deslumbrar alguém? Então, Luciano, quando eu tava no 20, apareceu os dois empresários. Só que aí eu resolvi esperar um pouquinho, né? Aí recebi essa oportunidade na Copa Paulista, aí vem muitos empresários agora. Se eu não me engano, veio 7 a 8 empresários, mais ou menos. Caramba. Só que, tipo assim, eu coloquei na minha cabeça que eu quero um empresário que não vai me ajudar em questão financeira, essas coisas. É importante, mas Sim. o que a gente tá procurando agora não é isso, né? Geralmente a gente que é de alto rendimento, que agora tá tendo oportunidade profissional, a gente quer uma oportunidade para escolher outras equipes, né? Ter as outras oportunidades para outras pessoas estar vendo a gente também. Então, tipo assim, alguns empresários hoje em dia quer tentar ajudar o chuteiro a isso e acha que tá bom, sabe? Então, não é isso que eu quero. Eu quero um empresário que chega para mim e fala, você fez um campeonato bom, aí tem esse e esse clube para você escolher, qual que você quer. Então, tipo assim, hoje em dia é muito difícil de encontrar empresário, né? Aí eu tô tentando seguir sozinho por enquanto, até onde der. E você tem tido contato com outros treinadores, com os próprios treinadores, assim, das equipes próximas, alguma coisa distante? Porque, Sim, né? sim. Eu acho que é importante também a gente manter contato com as pessoas também, né? É, no Marília também tinha um treinador que agora ele tá se eu não me engano, ele tá na Juventus da Moca. Mantive contato com ele, perguntou como é que eu tava, se eu tava bem, falou que viu alguns jogos meus também. E a gente tá sempre trocando um papo, trocando a ideia. E fala uma coisa pra mim, em relação a jogar fora, assim, o que vocês vislumbram, o que vocês têm de projeto? Lógico, todo mundo, querer jogar fora, quero jogar fora, mas é, eu vejo no futebol que é algo também que a gente precisa desmistificar, né? Porque o jogar fora não é o jogar fora, sair daqui, pô, Vinícius Júnior vai jogar no Real Madrid. A gente se depara com. Vocês mesmos conhecem o Ítalo, que é um garoto que atuou com vocês há pouco tempo, e ele foi pro futebol da China, né? Isso. Acho que E- é Hong Hong Kong, Kong, né? e assim, é ruim? Não, não é ruim, é uma experiência, mas quando a gente fala fora do país, é qualquer lugar. Sim. Então, como é que vocês lidam com isso? Como vocês têm presenciado algumas histórias disso? Então, Lu, muitos não sabem, mas em julho eu ia pra Portugal. Eu até comentei com você, eu acho, no dia do jogo. Eu ia pra Portugal, acabou que a negociação não deu certo, né? Tava até treinando separado. Mas enfim, eu penso sim em ir pra fora. Claro, uma oportunidade boa. Não era uma coisa que ia mudar a minha vida, mas era uma coisa boa. E o pensamento é esse, né? Ir pra fora, jogar uma Champions League. Claro, um passo de cada vez, né? Mas é o pensamento, acho que, de todo atleta, né? Sim, sim. Eu acho que futebol no Brasil, pra você estar no patamar de cima, eu acho que é muito difícil, né? Então, eu acho que, tipo assim, umas portas pra fora do Brasil também seria muito importante também, né? Portugal, igual o Gui falou também. É uma vivência boa lá também, né? Bem tranquilo. Tanto que o França tá lá, né? Que jogou com a gente. Sim. Então, tipo assim, lá a gente vai ter a oportunidade de subir o patamar, né? Acho que lá só depende da gente. E uma coisa assim, por exemplo, você falou do França, né? E a gente citou também o Ítalo. ah, Vocês jogaram junto na Copinha, né? Isso. Na Copa São Paulo. Copinha e Paulistão. Paulista Sub-20. Paulista. Eu joguei com ele no Paulista Sub-20. Mas você jogou com ele também na Copa São Paulo, não? Não, O não. França já da tinha Copa São Paulo saído. São Paulo. machucado, né? Aham. Mas assim, eram jogadores que naquele elenco, naquele grupo que vocês vieram, desde do Sub-20, com o Fininho e tal, eram jogadores que não eram protagonistas, né? Isso. O Ítalo era um volante, ele não era nem lateral, e muitas vezes ele não ficava nem relacionado entre os 18 para ir pro jogo.
algumas vezes titular, chegou até a marcar um gol uma vez, mas um resultado já estava meio definido, enfim. Uhum. Mas nunca foi um protagonista. E o França, mesmo com qualidade também, ele sempre foi um reserva, né? Não tinha algumas certas resistências ali, a gente via. Por exemplo, no caso, vocês dois sempre foram titulares, sempre tiveram a titularidade. O que é um pouco também de sorte, assim, vocês acham? Ou é um trabalho também mais específico de empresário? Porque eu vejo vocês dois atuando, e outro dia até conversei em relação ao Gui, conversava com um amigo nosso em comum, que é o Sidão, até mandar um grande abraço para ele, que tá sempre acompanhando, e com certeza deve estar acompanhando e vendo esse programa de hoje. E eu falava do potencial do Gui, de tudo aquela da técnica, né, que ele havia me perguntado. E às vezes parece que alguma coisa amarra. Eu não vejo, se eu olhar o campeonato brasileiro, talvez ali as 10 primeiras equipes, mas se você pegar as equipes menores, né, a própria Série B, eu não consigo ver um jogador que seja tão diferente do que vocês apresentem, entendeu? Pelo potencial que vocês têm. O que falta? Ah, então, eu acho que conta sim muito trabalho, isso é óbvio. Tem que trabalhar, tem que fazer seu treino à parte, né? Isso conta muito. Mas eu também levo em consideração que a pessoa às vezes está na hora certa, no momento certo. Futebol hoje, querendo ou não, é relacionamento. Você tem que ter um bom relacionamento com todo mundo. E eu acredito que a pessoa tem que estar na hora certa, na hora certa. Não posso falar sorte, mas eu acredito que é isso também. Então, Luciano, eu acho que depende muito do trabalho, né, primeiramente. Primeiro que a força da gente vem de Deus, né? Então, sem Deus a gente não é nada. Primeiramente Deus, né? Segundo, a força de trabalho. Como o Gui também falou, que se não treinar a parte, se não fizer diferente, a gente, querendo ou não, fica pelo caminho. E eu acho que conta muito, querendo ou não, empresário também, né? Que empresário que vai te colocar em clube, que vai ter algumas vivências, né? Porque tem o que eu vejo assim, jogador que você fala, caramba, aquele cara lá foi para tal time. Isso quando a gente fala até de futebol profissional, você fala, pô, como que esse jogador chegou ali? Sim. E você fala, meu, que. Mas assim, trabalhou. Hoje em dia, por exemplo, não dá mais para ser boleiro, não dá mais para ser um cara desinteressado. Você precisa correr muito, você precisa. A parte física hoje é uma entrega absurda. E, e há uma resistência, assim, das pessoas entenderem isso e poder falar assim, pô, é um trabalho diário, né? Às vezes, não, é o jogo tal, eu preciso aparecer nesse jogo. Cara, às vezes um treinamento ali que você não dá nada, tinha alguém Tinha alguém, olhando, né? né? Sim, então, é o que eu falei, tá na hora certa, no momento certo, a pessoa certa olhar, falar, não, esse menino tem potencial, posso levar ele que vai dar frutos. Mas é que nem ele falou, sem Deus não tem explicação, né? E é o trabalho, tem que trabalhar, às vezes eu brinco, o jogador dorme pobre e acorda rico, porque o futebol é muito dinâmico. É isso mesmo, né? Né? Essa mudança. Ô, Wendel, qual que é o, assim, o Gui falou, né, dessa oportunidade que abriu para ele de Portugal e a coisa deu uma emperrada, enfim, não fechou a porta, mas deu uma encostada, pode abrir de novo. E você já teve algum momento assim na sua vida que você ficou, caramba, alguém te ligou e falou, ó, tem uma proposta tal, de tal time, e aí você ficou, aí depois a coisa. Porque a decepção, ela, enfim, ela É, acontece o tempo inteiro, né? sempre. Então, Luciano, quando eu tava no Marília, eu me profissionalizei lá, meu primeiro clube profissional foi lá, né? Aí antes de eu vir pra cá, o cara que tinha falado do São Caetano pra mim, ele tinha falado também que tinha uma porta de janela de Dubai, sabe? Pra mim ir pra lá. Só que ele me passou a situação de Dubai, né? Aí ele falou assim, você vai lá mais pra ganhar dinheiro, vai ficar um pouco desaparecido do futebol. E tipo assim, São Caetano tem muito grande, né? Todo mundo conhece São Caetano. E tipo assim, eu pensei comigo, né? Eu falei assim, ó, por mim, eu iria pro São Caetano, né? Só que ele falou que lá também seria bom, que lá eu organizaria a minha vida também, né? Uhum. Só que eu acho que tudo é no tempo de Deus, né? Sim. Então, São Paulo, todo mundo quer estar em São Paulo, que é muito visionário também, querendo ou não.
E eu acho que aqui é a oportunidade melhor, que todo mundo quer vir pra cá, né? Todo jogador, eu acho que quer ficar aqui no estado de São Paulo. Você tá há quantos anos? Fiz 20 esse ano. Ah, então ainda tem, né, tem muita coisa para desbravar, mas aí abriu essa possibilidade, você também não imaginava que ia abrir ali aquela região, né, de Arábia Saudita, de Catar, hoje em dia Sim. os campeonatos são bem competitivos por conta das peças, né, que foram pô, a gente tá tendo o campeonato da Arábia Saudita agora transmitindo até TV A aberta, né, TV aberta. então mas é uma ideia assim que você pensa também de... Sim, sim, com certeza. A gente sempre pensa em ir pra fora, né? Mas eu penso em deixar mais pra frente um pouquinho, porque lá, querendo ou não, Dubai, Arábia Saudita, eu acho que o futebol lá tá mais distante. Agora que tá revolucionando, né? Eu acho que todo jogador pensa em ir pra Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália também, né? eu acho que o que eu vejo nos atletas do Brasil, e aí não é nem culpa de vocês, porque eu sou de uma outra geração, e eu via que antigamente a garotada tinha aquela coisa, pô, eu quero jogar no Pacaembu lotado, eu quero jogar no Morumbi lotado, no Parque Antártica lotado, meu sonho é entrar no Maracanã, e isso, de uma forma, cara, quase que natural, assim, isso se perdeu, mas muito, assim. Hoje em dia é muito difícil você conversar com algum jogador que fala assim, pô, meu sonho é jogar no Morumbi lotado. O cara, ele, né, lógico que todo mundo gosta, né? Mas eu acho que é muito maior, assim, pô, de ter uma transferência internacional, e não é só dinheiro, é também por conta da organização, né? Infelizmente, o futebol brasileiro ele foi dando passos para trás nos últimos anos que não tem como se culpar. Outro dia, o pessoal, a culpa é dos pais que não incentivam seus filhos. Mas como que eu vou incentivar meu filho? Meu filho, eu posso dar para ele uma camisa do Corinthians e uma camisa do Real Madrid. Aí a camisa do Corinthians, ele vê na televisão lá que o cara tava com a camisa do Corinthians no ônibus, foi espancado simplesmente porque tava andando com a camisa do Corinthians, não tinha nem jogo do Corinthians no dia. Aí ele vê briga, torcida querendo quebrar ônibus de jogador. Aí ele olha a camisa do Real Madrid, aquele evento maravilhoso, os principais jogadores do mundo. Pô, é meio que natural isso, né? Então, Lu, com o tempo que foi passando, né? Começou bastante jogos a ser transmitido, Campeonato Francês, Campeonato Espanhol, Premier League, e aí não tem como, né? Vai ficando com mais visibilidade. Aí, como você disse, do incentivo, né? Pode até tentar, mas aí o menininho que tá lá vai pegar, vai ver um jogo do Real Madrid, vai ver que o nível é outro, a organização é outra, os principais craques estão lá, então ele acaba optando, né? Que tem um sonho, se tiver uma oportunidade de uma transferência, óbvio que ele vai escolher ir pra fora. E vai criando até time, né? Impressionante como tem muito mais torcida hoje. Você pegar dos adolescentes mais novos, acompanha muito mais o futebol europeu. Agora, em relação à família, como é que é a família de vocês? Vocês já estão entrando nessa idade de, bem, já se profissionalizaram, já vão disputar, já estão disputando competições de alto rendimento, a gente chama assim, entre os profissionais. Talvez ainda não tenha aquele retorno financeiro esperado, mas já é uma condição diferente. Como que a família segue do lado? Como é que vocês têm hoje? Então, a família, o sonho, acaba que o sonho é da família, né? Nem é mais nosso, por exemplo, minha família me acompanha desde os 7 anos, né? Graças a Deus, nunca faltou nada, assim, tive um bom ambiente em casa. E aí vira o sonho da família, né, Lu? Aí a gente começa a lidar com os sonhos da nossa família e isso nos dá um incentivo maior, né? Porque às vezes você tá lá no jogo, aí você olha na arquibancada, tá seu pai, tá sua mãe, tá seu irmão. Isso acaba nos motivando, né, querendo ou não. E no dia a dia a cobrança é mais incentivo ou mais cobrança? Então, tem os dois lados da moeda, né? Por exemplo, tem a cobrança, assim, quando você faz um treino mal, quando você joga um jogo que não é o esperado, aí você chega em casa. Pô, claro que eles vão pegar e vão falar, não, só é um jogo, mas também tem a cobrança. Aí começa a vir vários pensamentos, né? Mas é os dois lados da moeda, tem o incentivo e tem a cobrança.
E você, Wender? Família lá em Corinto, lá, pô, tá longe de casa, mas e aí, meu? E aí? Vai ou não vai? O meu, minha vida, eu acho que foi até um pouco engraçada, né, Luciano? Porque, tipo assim, quando eu comecei com futebol, meu pai sempre foi daqueles caras fechados, né? De interior e tal. Aí, tipo assim, meu pai nunca gostou muito de futebol, não, sabe? Aí, tipo assim, no começo, eu me machucava muito, como era goleiro, né? Acabia, se machucando, se lesionando. Aí, meu pai começou a brecar um pouquinho, sabe? Aí ficava com medo, aí vinha muita gente chamando eu pra ir lá jogar. Dos donos de time lá do interior me chamavam, me buscava lá em casa. Aí tinha que conversar com meu pai, senão ele deixava. Aí minha mãe também falava pra ele. Teve um dia que ela até comecei a chorar, falando, nunca vai deixar eu jogar bola, essas coisas. Aí, tanto que minha mãe foi colocando na cabeça dele, né? Mas meu pai sempre foi um cara muito bom, assim, um cara de coração enorme, sabe? Tanto que quando deu a época do Covid, eu tava desanimado com o futebol e tal. Foi ele que me ergueu pra cima, não, é seu sonho. Lembra daquela época lá também que você tava desanimado com o futebol, que você tava doidinho pra ser um jogador e eu tava te brecando. Então eu não vou deixar você parar, né? Então isso que me motivou aqui até hoje. Minha mãe também sempre me ajudou, meus irmãos também, minha namorada. Na época do Covid, você ficou em Minas. Fiquei em Minas parado. Fiquei um ano e pouco parado. Dava pra fazer algum treinamento lá? Nada. E seu pai trabalha com o quê? Meu pai trabalha na ferrovia. E aí falava, vem trabalhar comigo aqui, pô. Esse negócio aí não vai dar, não. Não, ele nunca, pelo incrível que pareça, ele nunca falou sobre isso daí, sabe? Depois, a partir do momento que ele viu que era meu sonho, ele sempre me apoiou. Legal. Aí, às vezes que eu pensei em desistir também, foi ele que falou também, era ele que tava lá, né? Sua namorada é daqui ou é de Corinthians? De Corinto. Pô, aí é mais difícil, hein? Quanto tempo você não vê? Vai fazer um mês. Ah, então você Tava consegue lá, conciliar. consigo, Mas qual o máximo que você já ficou longe dela? longe. E 4 meses, se eu não me engano. Caramba, é uma doação, né? Ainda bem É. que hoje é tecnologia, né? Dá pra É. fazer ligação, ficar se vendo e tal, não sei o quê. Você também tem namorado ou é... Não, tô solteiro. Mas já teve. Não, nunca tive. Então, pelo menos isso, né? Não, porque é uma outra preocupação, principalmente no caso de vocês são novos, mas gente na idade de vocês já tem às vezes até filho, né? Sim, Então, aí tudo aquilo que a gente fala de responsabilidade, de Aumenta. recursos, porque aí já começa outro nível de cobrança. Então, pelo menos ainda vocês estão vivendo essa coisa. E de jogo, assim, qual que é o momento assim, que vocês estiveram numa partida de futebol, talvez ao lado de um jogador que vocês queriam estar e olhava e falava, caramba, cheguei, onde eu tô? Ah, Teve? eu acho que a minha estreia, né, no profissional, pelo São Caetano na própria 2 foi contra a Ponte Preta lá. E ali na Ponte Preta você via jogadores que jogou Série A de brasileiro, que estão na Ponte Preta que é Série B, que se eu olhar assim, hoje estão em um nível acima, né? Uhum. E eu fiz minha estreia lá e eu fui bem, né? Depois daquele jogo eu peguei a titularidade e continuei firme, né? E também um jogo que me marca muito foi o do São Paulo na Copinha, que eu fiz o gol que foi transmitido no Sport TV. Brasil inteiro vendo. O Guilherme saiu lá, quase derrubou alambrado, fez uma festa danada, família e tal. Foi bacana, né? O jogo. E você, Wender? A minha estreia também foi muito importante, Luciano, que eu tava muito ansioso para ver como é que eu ia me comportar, né? Um dos meus primeiros jogos titular. Mas o que me marcou bastante foi contra a Portuguesa aqui, né? O time da Portuguesa, a principal mesmo, a Lusa é um time bem compacto, muito bom também, né? Joguei também com o Ferreira aqui também, né? O Luiz, os caras do bem pra caralho, cara vivenciado. Os caras que jogou fora, teve. Badi também é um deles, né? João Gabriel. Aliás, você pegou o time da Copa Paulista do ano Na Copa passado, Paulista né? do ano passado. Era um grupo de bons jogadores, né? Sim, Assim, sim. a grande maioria estão aí, inclusive, vivos aí na Copa Paulista e Sim. tal. E esse contato ainda, vocês têm, assim, porque todo mundo tem o grupo da resenha e tal, Uhum. e aí depois o campeonato acaba, mas o grupo fica, né? Sim, E aí sim. como é que funciona?
Ah, então, às vezes você perde o contato assim de mensagem que nem você tinha no dia a dia, né? Que é normal também, porque cada um vai pro seu lado. E aí acaba se encontrando em jogos, que nem ontem jogamos contra o São José, encontrei o João Gabriel, a gente se falou. Mas outros assim que acaba ficando assim. A gente fala todo dia, que nem o PH, né? O Paulinho lateral esquerdo. Ele fala até que ele é meu pai no futebol, queria mandar um abraço pra ele aí. E é assim, né? Uns mantêm, outros vão, mas sempre quando se vê, é aquela tranquilidade de sempre, né? Conversar. E vai fazendo já uma história, né? Isso aí Sim. vai vivendo uma, um nicho ali de pessoas e, lógico, como o Gui disse, né? Aquela coisa da relação humana. Amanhã é um cara que, pô, eu preciso de um zagueiro, eu preciso de um lateral, e aí, pô, joguei com um cara lá, o cara é gente boa, né? Por isso que. Agora, sem citar nomes, assim, vocês já tiveram também aqueles caras assim que vocês falam assim, cara, tô sendo profissional aqui com o clube, mas não é um cara que eu vou sentar numa mesa pra comer uma pizza, assim. Você fala, pô, não é a educação que eu tive dos meus pais, assim. Ah, não, sempre tem, né? Ainda mais no futebol. Uma coisa que o pessoal mais antigo que jogou futebol fala é a mais pura verdade, né? Que a gente vai encontrar tudo no futebol. Tudo a gente encontra. Pessoas boas, pessoas más, todo tipo de pessoa. Não tá fora da sociedade, né? Sim. Então, outro dia, o pessoal comentou, por causa do que o racismo, o futebol tem que dar um. Eu falei, cara, o futebol, ele faz parte da sociedade, né? Não, Uhum. não dá pra colocar o futebol como uma. Infelizmente, se tem gente racista na sociedade, vai ter gente racista dentro do futebol, assim. Sim. No futebol não poderia ter, porque a história do futebol. Não deveria ter em lugar nenhum. Lugar nenhum. Não poderia ter no futebol, né? Então, infelizmente, a gente vai se deparar com isso. É, ontem eu estive no Canindé e teve um momento que o Markson, jogador do São Caetano, foi cobrar um escanteio e eu vi que tinha um cara xingando ele, e nitidamente era um cara que queria, enfim, mexer no Psicólogo. psicológico e ofendendo, e em determinado momento ele faz uma ofensa racista. Ele já tinha feito umas 400 ofensas, assim, no meio. E aí ele faz uma ofensa racista, aí eu tava do lado de um fiscal da federação, aí o fiscal da federação falou assim, você ouviu isso? É um absurdo. Se você quiser relatar, tal, aí eu olhei, o menino não tava cobrou escanteio normalmente, nem ouviu. E eu falei, eu não vou entrar nisso porque é uma coisa que é horrível, mas diante daquele cenário, tudo que estava acontecendo, eu falei assim, eu vou mudar o foco de algo que não tem sentido nesse momento, por mais doloroso que seja. Eu falei, acho que Deus vai julgar esse rapaz mais do que eu ou mais do que qualquer justiça. Então, é triste ainda, né, que as pessoas tenham essa coisa de agressão, de ofender, mas é uma coisa que acho que vocês têm que conviver, né, com isso, porque há uma certa marginalização, por mais que houve ainda uma mudança no conceito, porque aquela coisa, né, porque o jogador de futebol ganha bem, a gente sabe que isso não é uma realidade absoluta, mas é uma coisa da sociedade, mas sempre tinha aquele olhar meio assim, putz, o cara é jogador de futebol, né? Tinha. Então, assim, vocês têm que lidar com esses pré-conceitos. Acho que quase que diariamente, né, na sociedade, né? Porque o primeiro olhar assim, você é jogador de futebol, então você tá milionário. Aí a pessoa vê que não tá, então fala assim, então por que você não vai trabalhar? Pô, mas eu tô trabalhando, né? É uma atividade profissional, né? Como é que vocês veem isso aí também? Então, às vezes até brinca assim, né? Com uns amigos que falam, como é que tá lá? Aí fala assim, não, os de verdade é os que passam na TV. É. A gente aqui, a gente só tá, né? Mas enfim, Na verdade, eu acho que vocês são de verdade. Os da TV, às vezes, é uma ilusão, né? Porque é é muito isso pouco. mesmo. Se você pensar em percentual, é muito pouco, né? Tanto que ontem eu tava no jogo do Corinthians, tipo assim, em estádio mesmo eu só tinha ido lá em Minas, que foi no Mineirão, né? Mas, tipo assim, eu sempre olhei pros jogadores do Palmeiras e tal, e sempre, tipo assim, vi que os caras pareciam ser muito acima, sabe? Só que ontem eu tava vendo de perto, tipo assim, os caras são muito bons, mas, tipo assim, não foge muito do que a gente vê, sabe? Não é muita diferença do que a gente vê. Acho que isso ali também tem muito braço do treinador, né? Porque
O pessoal às vezes não valoriza tanto, mas faz diferença, né? Sim, com certeza faz diferença. Como eu te falei também, né, Luciana? Hoje o empresário faz muita diferença, né? Porque tem empresário que chega e coloca jogador em clube. Tem outros que já paga, né? Futebol já tá muito diferente. Como eu te falo, como eu penso, né? Futebol brasileiro tá sempre um passo atrás do europeu, né? É triste isso. E eles criaram uma vala comum e é uma vala que é muita quirela, só que pessoas se contentam, né? Então a gente vê aí uma série de aventureiros do futebol. Eu me decepciono quase que diariamente aí com alguns e é triste porque pô, peças, né, que têm potencial e não é porque eu tô perto de vocês não. Torço muito por vocês dois, acho que ainda vou ver vocês em grandes equipes, mas acho que hoje, né, ambos já teriam condições de estar em grandes equipes. E, e aí você fala trabalho. Eu nunca vi vocês dois assim que eu pude acompanhar fazendo corpo mole, muito pelo contrário, sempre se dedicando. Então, é uma coisa que tá na mão de Deus, né? E na determinação de vocês no dia a dia. Infelizmente, às vezes também tá na mão de algumas pessoas, né? Que entram no meio desse circuito e não colaboram. Mas é seguir, né? Seguir fazendo o trabalho, seguir. Não dá para parar para reclamar também, porque se você parar, vem um monte que tá concorrendo. Agora, eu imagino que para vocês, todo dia acordar e ter que tirar esse monte de pedra da frente também é algo que vai dar uma casca boa para vocês no futuro, né? Então, né, Lu? Isso tudo aí serve como aprendizado, né? Pra você ficar mais experiente lá na frente e às vezes a gente não tem que nem que matar um leão por dia, é uns 10 por O dia, né? zoológico inteiro. É, Todo. e como você disse, se desanimar e parar é pior, porque tem, da mesma forma que a gente quer estar lá, tem muita gente que quer estar no nosso lugar, entendeu? Então não pode desanimar de jeito nenhum. Vocês têm contato ainda com o Claudinei, né? Era o Ney Bahia. Né? Agora virou. Ele mudou, né? Claudinei, né? Coloca- Não É, é Claudinei. Ney Silva, né? Não? Ney Eu Silva acho. Ney agora, né? Silva. É de Ney Bahia, virou Ney Silva Ney agora. Silva. Tá bem no Palmeiras, né? Tá bem, pô. E era outro garoto também que tava com vocês. E é muito, você vê como que é as coisas do futebol, né? Ele jogava no ataque, De agora ponta. tá de Ah, lateral lateral. lá. E vocês têm contato com ele ainda? Tem. Então, É um fala cara com ele tranquilo, também. né? Gente boa. Então, mas é que nem você disse, né, Lu? Conta muito a mão do técnico. Ele era ponta, se destacava na ponta também, mas o técnico colocou ele na lateral, foi bem e hoje ele é titular no Palmeiras. Sim, é um negócio que faz diferença, né? O Wender, pô, goleiro. Então, A gente ia perder um baita no zagueiro desse aí, caramba. Poxa, É igual a gente falou do Ítalo também, né? É. O Ítalo com o Fininho era volante. Aí quando chegou o Botão acabou colocando ele de lateral. Aí veio se destacando. e foi bem, né? Foi bem. Marcou até gol ali. Um gol meio lá Lobato também, meio de cruzamento ali que a bola entrou, mas vale. Gol é gol. vale, gol é gol é gol. gol. Gol não tem. E foi bacana que o gol dele foi no dia do aniversário dele, né? A família dele tava toda Pô, lá. a família. Começaram a pular. Cara, foi um negócio assim, tipo cena de filme, né? Porque, pô. Parece que a mãe nunca tinha ido ver ele no estádio, tinha uma história assim. E aí, o primeiro dia que a mãe vai, o cara marca um gol, era o dia do aniversário dele. Caramba, que história maluca. Assim. Vocês já viveram momentos assim de tipo, mesmo na base, assim, em tempos fora, assim, daquele, pô, marquei um gol X, ou então participei de um lance que deu o título, a classificação pro time, aquele dia que você chega em casa, que você não consegue dormir? Então, como eu disse, né? O gol contra o São Paulo, né? Na Copinha tinha acho que 4 mil pessoas no estádio, né? A torcida de São Paulo tava em peso. E aí eu consegui fazer o gol no último lance do primeiro tempo. E claro, né? Copinha, todo mundo fala, é diferente, não tem como. E ainda o jogo foi transmitido no Sport TV, minha família toda tava lá. E aí eu fui feliz em fazer o gol. Esse dia demorou pra dormir. Vixe, esse dia aí, pro treino, eu já falei pro treinador, não vou porque eu não vou conseguir dormir. Não tinha como. Imagine você. Eu fui em um Cruzeiro Atlético Sub-15 lá em Minas. Tava 2-0 pra gente, se eu não me engano, lá na casa do Cruzeiro. Aí dei uma assistência pro moleque fazer o gol.
Aí esse foi o primeiro jogo. Aí teve o jogo da volta também. Aí o jogo da volta, acho que se eu não me engano, a gente perdeu de 1-0. Só que aí a gente tinha vantagem, né? Acabamos sendo campeão também. Imagina. E ganhar Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético. Que ninguém nos ouça, mas você jogou nos dois, né? Nos dois. E você torcia pro Corinthians quando era pequeno ou era Cruzeiro ou Atlético? Cruzeiro. Era Cruzeiro? E lá qual que é na sua cidade, qual que é a maior? A maior, Cruzeiro. E em Minas? Minas, Cruzeiro Ah, também. não é essa história que eu sei, não. Me falaram que a torcida do Galo é o time do povo lá, pô. Que time do povo. Sério mesmo? Tem, é o Cruzeiro. Você Cruzeiro é o maior. tá feliz com o Ronaldo lá, não? Ah, tá muito cedo pra falar, né? E foi ele que tirou a gente da Série B, querendo ou não, né? Mas acho que ele tá segurando um pouquinho em questão de contratação e tá freando um pouquinho, né? Tá vindo buscar jogadores do São Caetano. Calma aí e tal. Quem sabe, né? Quem sabe. Voltando aí. Agora terminou a Copa Paulista pra vocês, aí como é que funciona? É o período de férias e tal? Vocês aí esperando pra ver com diretoria? Então, o Santo André vai ficar um tempo parado, né? Porque a 1 é só em janeiro, né? Começa final de janeiro. Só que por volta de novembro, finalzinho de dezembro deve voltar, mas esse tempo aí fica parado. Aí... Ó, o Paulistão ano que vem. E parado assim, parado o clube dos treinamentos, né? Mas vocês, enquanto não atletas, pode parar. vocês não podem parar, né? Não pode parar. O cara fala assim, a apresentação é dia 15 de novembro. Não adianta você chegar lá, pô, fora de forma e tal, vocês têm que chegar, pelo menos fisicamente, bem, né? Se a gente quer ser patamar grande, a gente tem que pensar grande também, né? Então, se a gente chegar aqui pesado, chegar aqui gordo, não vai adiantar de nada, né? Eu sempre procurei chegar sempre um passo na frente das pessoas que vai chegar junto comigo, né? Aí você faz Sempre costumo treinar. A cidade lá de Corinthians tem quantos habitantes? Tem 40 mil, se eu não me Então engano. é grande já, não é tão pequenininho assim. Não é tão Mas grande, né? lá você chega na cidade, o pessoal, opa, o pessoal anuncia no Coreto, tá chegando aí, deu aí. Não. O pessoal lá é muito tranquilo também. Mas é bem de boa. Você tem moral na cidade lá? Tem. Olha só, hein? Cidade pequena, né? Cidade pequena, rapaz. É o Wendel, tá brilhando lá em São Paulo, tal, não sei o quê. Gente, mas nesse período, de repente, vocês jogam assim, que eu vejo muitos atletas hoje, principalmente das equipes menores, buscam alternativas também em campeonatos amadores, em campeonatos regionais, assim, vocês participam disso de vez em quando, porque isso também é jogo, né? Isso também é dar forma física, dar movimentação. Então, eu acabo não correndo risco, né, por medo de machucar, né, também. Tenho um contrato com o Santo André também. Aí eu já não entra nos meus planos. Prefiro treinar a parte mesmo eu só e focar, né? Sim, você... Hoje em dia até que eu não sou tanto, mas antes eu jogava muito. Jogava muito a vaza. Tanto que antes, quando eu tava no Marília, eu ia pra casa pra tá jogando vaza. Que querendo ou não, a gente pega um dinheirinho até bacana lá, né? Então eu sempre jogava, mas hoje em dia eu tô mais tranquilo. E aí vocês voltam com, né? E sem contar quando chega lá, chega de um time grande. Você ainda tem idade pra Copa São Paulo ano que vem, né? Sim. Você também não? Não, esse foi meu último ano de copinha. A copinha. Então ano que vem é... Só A2, A1. A jogar o Paulista, né? Uhum. Paulista não, né? Porque a gente fala Paulista, mas enfim... Futebol, ele te dá a possibilidade de qualquer... Não, a gente falou de jogar fora, mas você tem um Brasil inteiro aí, você tem muitos estados para também buscar oportunidade, né? Isso. Tem campeonatos estaduais. Gente, para a gente caminhar pro final desse bate-papo, queria perguntar para vocês sobre ídolos aí, quais são as referências, até porque vocês estão na mesma posição, então imagino que pode ser algo muito parecido aí, mas seus ídolos no esporte. Então, pra quem não sabe, que nem o Endo falou que ele era goleiro, eu fui virar zagueiro no meu ano do meio do 20. Até então eu jogava de meia, volante, e até alguns técnicos me utilizou de centroavante, só pra você ver. Mas enfim, falando da minha posição assim, eu sempre fui fã do Thiago Silva. Pra mim ele é um ídolo, é referência, tanto é que acho que tá com 42 anos jogando o melhor campeonato, assim, campeonato do mundo, né? Que é a Premier League. E pra mim ele é inspiração total. Questão de ídolo de fã também, sou Thiago Silva e Sérgio Ramos também. É uns caras muito da bola também, né? O pessoal fala muito de Sérgio Ramos que ele é maldoso também, né?
Mas hoje em dia, querendo ou não, você tem que ter um pouquinho de maldade no futebol, porque jogar Maldade, limpo né? o tempo Chegar todo. junto também. Pegando firme, né? Sim. Aí questão de vida mesmo, que joga futebol, eu me inspiro muito no Cafu também. Cara que acho que é referência pra todo mundo também, né? É uma história muito boa, assim, né? E vocês conheceram já alguns ídolos, assim, né? Você citou, né? De atuar o jogo contra a Ponte e tal, mas de ter uma relação próxima de bater um papo. Acho que vocês dois tiveram o prazer de treinar junto com o Luiz, que hoje é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do São Caetano e mais do que isso, né? Ele é um cara sempre muito centrado, tenta ser muito justo, né, nas suas decisões. Vocês têm essa vivência também com outros atletas? Então, Lu, sobre o ídolo ainda, eu queria falar também do Gustavo Gomes, né? Porque o que ele joga é absurdo. Eu acho que hoje, no Brasil, ele é o melhor zagueiro disparado. Mas, enfim, falando sobre conversar. Só uma vírgula, porque é uma história muito recente. Só o Marquinhos Pitbull que acha que ele não joga bola. Você vê que o Marquinhos não sabe nada mesmo de futebol. Eu queria outro dia discutindo, falando que o Gustavo Gomes não joga. Eu falei, não joga. Joga. Eu falei, se eu fosse técnico de uma seleção do mundo, eu escalava ele. Ele é muito bom. E aí, não joga nada. Eu falei, então tá bom. Então, falando sobre. Você comentou sobre se tem conversas com caras mais experientes, né? Então, como eu disse, meu empresário é o Hudson, né? Ele jogou mesmo, jogou em alto nível, então ele sempre tá dando bons conselhos. Também conheci já o Jailson, goleiro. Sim. Então já conversei com ele, já deu alguns conselhos. Então é sempre bom, né? Tá escutando dos mais velhos, né? Pra eles não passar os conhecimentos dele, né? Legal. Eu sempre tive muito contato, tenho até hoje muito contato com o Ferreira, né? É um cara da minha posição também, um cara que jogou em vários times, jogou fora do Brasil também. Ele sempre conversa comigo, sempre me passa o que ele vivenciou. Ele também assistiu alguns jogos meus também. Aí falou que eu tava bem. Aí sempre me passou algumas dicas, falou: você fez isso no jogo, mas você tem que melhorar isso. Então isso vai me ajudando, né? Eu vou me incorporando, vou ficando mais forte. Ferreira é um cara muito do bem. Agora virou influencer, né? Sim, Grande influência Ferreira. digital, Mas assim, tem uma história muito legal, pô. O cara é ídolo na Rússia lá, pô, tem gente lá que tem camiseta dele até hoje. Até lá, hoje. até hoje. É um cara muito querido. Gente, queria agradecer vocês esse bate-papo aí, desejar sucesso na carreira de vocês, vocês possam brilhar e trilhar muitas aventuras aí pelo esporte e, no mínimo, continuar com essa pegada de vocês. O Wendel, né, citou, o Gui também, o tempo de Deus, às vezes ele não é o nosso, mas ele é soberano e eu acho que algo vai ainda acontecer muito bom na carreira de vocês. Quero estar próximo para poder acompanhar, tenho certeza disso. Agradecer vocês virem aqui e sucesso. Eu queria agradecer você ao convite, né? Foi um prazer enorme estar aqui batendo esse bate-papo com você, né? E espero também que um dia você possa cobrir um jogo nosso, mas, que nem eu falei, lá onde os de verdade estão, né? E mandar um abraço pra minha família também, né, que tá acompanhando. E tamo junto, valeu pelo bate-papo. Valeu, Wendel. Luciano, queria te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui conversando com vocês, estar tendo esse bate-papo também. E se Deus quiser, vamos estar lá em cima também, né? Então, queria mandar um abraço pra minha família também, minha namorada, todos que estão me assistindo. Tamo junto, hein? Show de bola. Tá aí, batendo papo com esses dois personagens jovens do futebol brasileiro. Meu amigo, o caminho é duro, o caminho é complicado, o caminho é desafiador, mas tá aqui dois exemplos de resiliência, de perseverança e principalmente de trabalho. Afinal de contas, com muita fé e com muito trabalho se chega bem longe. Muito obrigado sempre pela sua audiência aqui direto dos Estúdios Arc. A gente sempre lembra, né? Você que queira fazer o seu podcast, que queira se divertir com seus amigos, que queira informar seus amigos, que queira levar conhecimento, que queira produzir seu podcast, os Estúdios Arc sempre aqui à sua disposição. Você entra em contato com a gente, escreve aqui nos comentários, a gente vai estar conversando contigo, te dando mais informações para que você possa também vir fazer parte deste núcleo. A Rede Nacional de Notícias agradece mais um episódio do programa A Hora do Esporte. Valeu, galera. Valeu, Brasil.